Olá, boa noite, meus amados. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que, apesar desse momento tão confuso, com tantas coisas acontecendo, você encontre paz, tranquilidade e não desanime na sua jornada de fé, na sua jornada como crente no Senhor Jesus Cristo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. E nós vamos aguardar uns minutinhos para começarmos o nosso estudo bíblico nesta noite, jornada pelas Escrituras, onde temos passo a passo caminhando aí, conhecendo um pouco mais da Sagrada Escritura, conhecendo um pouco mais do que o Senhor tem para a nossa vida. Enquanto nós aguardamos, meu velho convite para você: compartilhe esse vídeo na sua rede social para que outras pessoas também tenham acesso à palavra de Deus, outras pessoas possam ser alcançadas aí pela palavra do Senhor. Né? Ou então abra uma sala de vídeo, assim outras pessoas também do seu hall de amigos aí do Facebook pode compartilhar. Lembrando que logo após o nosso estudo aqui no Facebook, nós teremos o estudo no YouTube. Né? Eu estou fazendo isso para não sobrecarregar a rede, uma vez que este horário é um horário pesado aí, nós temos um tráfego muito grande, né, de transmissões pela internet, pelo Facebook, então estamos diminuindo aí a maneira como nós estamos fazendo. Vamos aprender nos atalhos aí. Estava agora há pouco pensando, né? Olha que ponto, né? Quem imaginava que 2020 nós estaríamos fazendo estudos pela internet? Mas louvado seja Deus que temos essa tecnologia, que podemos aí entrar na casa dos irmãos pelas mídias sociais e aí falar um pouquinho da palavra de Deus, aprender um pouco mais do que o Senhor tem para as nossas vidas. Meus amados, hoje no nosso estudo, nós vamos falar sobre, no estudo 10, a aliança reafirmada com Abraão. A aliança reafirmada com Abraão. Vamos orar e logo em seguida vamos ler o texto bíblico para a nossa exposição nesta noite. Seja muito bem-vindo, que Deus fale com a sua vida e que façamos uma jornada pelas Escrituras, conhecendo mais e mais o Senhor. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esta noite em que nos assentamos para ouvir da Tua palavra e aprender mais de Ti. Senhor, suplicamos que a Tua graça nos envolva e que possamos, ó Deus, aprender o máximo, extrair o máximo da verdade da Tua palavra revelada para as nossas vidas. Abençoe meu irmão, minha irmã, que tem passado por suas dificuldades, suas lutas, em meio a este momento tão delicado, mas confiantes de que o Senhor está no controle e certamente o Senhor em breve nos livrará de tudo isso. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Aliança reafirmada com Abraão. Esse é o nosso estudo 10 e nós vamos ler Gênesis capítulo 15. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, os membros da igreja de Jaboticabal têm que ter uma Bíblia. Agora você que é visitante, que está chegando na nossa página aqui, seja muito bem-vindo. Se você tiver uma Bíblia, abra lá Gênesis capítulo 15. São 21 versos, nós vamos ler apenas, por hora, os primeiros 6 versículos. Este capítulo nós vamos dividir em duas partes. O nosso estudo hoje nós pretendemos fazer a exposição das duas partes. Mas a primeira parte é o que eu diria ser a parte essencial, não que a segunda parte é secundária, mas a segunda parte ela é um complemento desta primeira parte, que vai do verso 1 até o versículo 6. E Gênesis capítulo 15, do verso 1 a 6, diz assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado em ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele respondeu: Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça.
e isso lhe foi imputado para a justiça. A título de introdução, eu queria te fazer uma pergunta nesta noite. Medo. Você já teve medo? É certo que todos nós temos medos, todos nós enfrentamos lutas, todos nós temos os nossos temores, os nossos medos. Você já se sentiu amedrontado por alguma coisa? Terremotos, violências, fome, miséria, terrorismo, lares desfeitos, pandemia, coronavírus. Quantas e quantas coisas têm nos levado a um sentimento de medo. Muitas vezes não temos a ideia do que está por vir e achamos que o pior não está por vir, mas 2020 vem como uma grande lição para nós. Em 2019, eu lembro, e já falei isso aqui, muitas e muitas pessoas estavam afirmando que não viam a hora de acabar 2019. Se soubéssemos que 2020 seria assim, nós poderíamos muito bem dizer, 2019 vai devagar, eu quero desfrutar mais. O medo faz parte da nossa vida. E, queridos, nós vivemos sob o ataque de medo, sob o ataque da ansiedade, do pânico que está ao nosso redor. As consequências dessa situação calamitosa em que nos encontramos, ela nos leva a uma certa insegurança. Nós caminhamos aí preocupados, incertos. O que será? O medo é dominante, o medo é escravizante. E sabe, queridos, em certo sentido, todos nós temos as sombras do medo em nossa vida. O medo de várias coisas. Eu não estou dizendo o medo corriqueiro como medo de barata, ou medo de alguns insetos, ou medo de algumas situações que são controláveis. São medos que estão acima de nós. E quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós percebemos que muitos foram os personagens bíblicos que tiveram medos. Nós pensamos, nós planejamos o nosso futuro, e isso é bom, nós devemos fazer sim planejamento, nós devemos viver assim, mas nós devemos reconhecer que o futuro não está nas nossas mãos. Nós devemos reconhecer que o futuro está além de nós, que as doenças, que as tragédias da vida podem chegar à nossa vida, podem chegar à nossa porta. Como eu disse no domingo passado, quando Jesus exorta os seus discípulos, lá no capítulo 16 de João, ele diz que no mundo tereis aflições. É uma certeza, no mundo nós vamos viver em dificuldades, em lutas. E a grande pergunta que nós devemos fazer neste momento é, onde é que fica o nosso sustento? Quem é que nos sustenta nesse tempo? No tempo do medo, da incerteza, da insegurança, quem que nos sustenta? Quem que nos conduz? Quem estará ao nosso lado? Porque quando nós estamos bem, quando as coisas não nos abatem, quando tudo caminha na sua normalidade, quando não chegam a nós, nós vamos levando. Não há o tempo da calamidade, não há o tempo da dificuldade, não pensamos nestas coisas, nós simplesmente vamos levando a vida, nós simplesmente vamos levando de qualquer maneira. Afinal de contas, temos uma agenda para cumprir, afinal de contas, nós temos que caminhar. Mas a grande questão é, quem será o nosso escudo? Aonde nós vamos ter força quando a luta nos abater, quando a dificuldade vier, quando a calamidade chegar à nossa porta? O medo está aí. E aí, querido, quando nós chegamos nesse texto de Gênesis, é bem interessante observar que o homem, e nós vimos isso nos estudos anteriores, que o homem conhecido como pai da fé, ele teve uma jornada tensa, de muitas dificuldades, não foi uma jornada fácil. O homem que nós chamamos o pai da fé teve medo. O homem que chamamos o pai da fé demonstrou incredulidade por causa do medo. E antes de nós entrarmos aqui no capítulo 15, meus amados, permita-me fazer uma breve recapitulação com você do que vimos até agora.
Nós vimos o início, o prólogo, né? Gênesis capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 3. Depois o relato da criação, o relato dos céus e da terra, do verso 4 do capítulo 2 até o 4, 26. Falamos do relato dos descendentes de Adão, do capítulo 5 e até o capítulo 6. Falamos do relato de Noé e da sua família, dos seus descendentes, o dilúvio, toda aquela ação, a malignidade crescente em face a tudo que temos ao nosso redor. O relato de Sem, Cã, Jafé, os descendentes de Noé, né, no capítulo 10 e capítulo 11, e nós vimos aí a tábuas das nações, a escalada do pecado em Babel. Nós vimos quanto, desde lá do capítulo 5, capítulo 6, o crescimento do mal, depois da entrada do pecado e o quanto isso leva o homem a se distanciar de Deus. Depois nós vimos os descendentes, deixa eu só colocar tudo aqui, já fica mais fácil. Os descendentes de Sem, no capítulo 11, os versos 10 a 26. O relato dos descendentes de Terá, capítulo 11 a 27, e vai até o capítulo 25, né? Onde nós falamos de Abraão, a terra prometida, a vocação de Abraão e sua migração para a terra prometida, o livramento do Egito. Nós vimos as peregrinações tensas aí de Abraão, a separação dele do seu sobrinho, né, Ló, na terra da promessa, a vitória de Abraão sobre os reis orientais. Na semana passada nós falamos sobre Abraão na terra de Gerar, lá no capítulo 20, e aí chegamos no capítulo 15. A aliança de Deus com Abraão. E por que nós chamamos a reafirmação como título dessa nossa aula? Porque o Senhor já havia feito uma promessa a Abraão no capítulo 12, e ele deveria obedecer, deixar a sua terra, a sua parentela e ir ao lugar que o Senhor mostraria. Meus amados, aqui no capítulo 15, nós chegamos a uma das revelações mais importantes do Antigo Testamento, resumida em um único verso, no versículo 6. Abraão creu no Senhor, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E isto lhe foi imputado para a justiça. Meus queridos, é interessante olharmos nas páginas da Bíblia e percebermos que não encontramos Deus prometendo aos heróis da fé uma jornada fácil. Ao olharmos para a Sagrada Escritura, para as páginas da Sagrada Escritura, nós não vemos Deus falar para os heróis da fé que a jornada seria tranquila, seria fácil. Não, é uma jornada difícil, uma caminhada longa. E estas histórias das grandes narrativas que nós encontramos, como a narrativa de Abraão, mostra para nós um Deus soberano conduzindo a história, levando o seu povo ao porto seguro, chegar em segurança. Essa recapitulação que nós fizemos aqui, queridos, ela abarca grandes temas que temos, como criação, queda e redenção, que podemos também pensar na consumação de todas as coisas. A criação mostra o caráter de Deus. A criação mostra o mundo de Deus, mostra a imagem de Deus, o padrão de Deus, o padrão da imagem, Deus formando todas as coisas de forma operosa, soberana. Mas nós vimos também, queridos, a queda com Adão e Eva e a extensão dessa queda, né? Os mecanismos da queda, a maneira como Satanás age e como a corrupção atinge o coração do homem. E nós vivemos agora num mundo caído, no mundo que se afastou de Deus, no mundo que faz oposição a Deus, no mundo que ainda ouve a serpente lá no Éden dizer que nós podemos ser igual a Deus, e o homem tem estas aspirações. Em poucos capítulos de Gênesis nós enxergamos isso. Mas também, queridos, nós enxergamos o reconhecimento. No meio de tudo isso, nós vemos também um povo separado. Somente duas sementes são destacadas, e eu fiz menção disso nos estudos anteriores. Aqueles que seguem o Senhor, que obedecem ao Senhor, aqueles que são escolhidos do Senhor, os descendentes da semente santa, mas há também a semente da serpente, que faz oposição, que faz guerra o tempo todo, né? A obra da serpente, nós vemos isso, né? O tempo todo caminhando, tentando frustrar, destruir os planos do Senhor, e nós vemos a continuidade, o povo caminhando dentro destas narrativas. Meus irmãos, no estudo anterior, lá nos
capítulos que lemos, capítulo 12, 13, 14 e o capítulo 20, que falamos das peregrinações tensas de Abraão, com suas muitas e muitas ações ali, acertos e desacertos, se podemos afirmar assim. Nós vemos que estas narrativas históricas aqui da caminhada, da peregrinação de Abraão, ela é um tanto quanto biográfica, né? Mostrando a própria identidade deste servo do Senhor, chamado por Deus, que era um homem como nós, falhos, pecadores. E o que é interessante, queridos, é que esta identidade peregrina de deixar a sua terra, Ur, posteriormente Ur dos Caldeus, e ir para a terra que o Senhor mostraria, mostra também para nós o quanto somos peregrinos e devemos ouvir a voz do Senhor e que temos uma terra prometida, um lugar a chegar. Queridos, o estudo anterior nos serviu como uma exortação à necessidade de assumir as responsabilidades como povo de Deus neste mundo. E agora, queridos, conscientes aí de que somos peregrinos, de que temos uma morada celestial, que vivemos num mundo em que o medo faz parte, a insegurança faz parte, e que temos um Senhor que controla todas as coisas, nós vamos olhar para esse capítulo 15 e aprender algumas lições importantíssimas para a nossa caminhada. Né? O que temos aqui no capítulo 15, com esta afirmação: ele creu no Senhor e isto foi-lhe imputado para a justiça. Este é o ponto da fé demonstrada por Abraão, de um caráter mais abrangente, que serve para nós como modelo de fé em crer na justificação pela fé. Mas é importante, queridos, que, como eu disse, nós temos aqui a reafirmação da promessa do Senhor a Abraão, e lá no capítulo 12, no verso de 1 a 3, o Senhor disse assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe, queridos, Deus raramente permite que a nossa fé continue vacilante. Ele nos conduz. Deus nos conduz porque nós mesmos sabemos que somos vacilantes, vamos cair, mas Ele nos coloca de pé. E devemos ter uma fé concreta, não uma fé abstrata, não uma fé distante, mas uma fé conduzida pelo Senhor. Assim foi com Abraão. Deus tranquiliza Abraão diante de uma situação difícil. Depois de uma guerra, lá no capítulo 14, nós vemos o relato da guerra entre os 4 reis contra os 5 reis. Ou seja, do norte contra o sul. A pergunta é: quem vai me proteger? Abraão, naquela situação histórica, ele ouve Deus numa visão: não tenha medo. E este é o grande panorama que nós temos aqui. O Senhor falando com o seu servo, reafirmando a aliança, encorajando o seu servo, como um peregrino na terra. Ele ouve a palavra do Senhor: coragem, não tenha medo. Eu quero destacar aqui, meus irmãos, alguns aspectos. A ratificação do pacto divino. E nesse ponto que nós vamos tratar, ele se divide em 2 partes, 2 promessas acompanham a aparição divina neste capítulo feito a Abraão, neste diálogo com Abraão. Sabe, queridos, é interessante observar que Deus, ele se mostra a Abraão como um Deus que protege o seu povo, como um Deus que conduz o seu povo. Tanto é que você, lendo com atenção o capítulo 15, você vai perceber que o tempo todo o Senhor vai afirmar: Ele é o Senhor que concede paz, Ele é o Senhor que concede proteção, Ele é o Senhor que concede a terra. A terra lhe pertence, Ele é o Senhor. Bom, vamos falar um pouquinho então das 2 divisões que nós temos aqui dentro deste tema, né, a ratificação do pacto divino. E, em primeiro lugar, queridos, nós vemos do verso 1 a 5, ou podemos destacar do verso 1 a 6, Abraão, ou Abrão, até então não tinha ainda trocado o seu nome não mudaram o seu nome. Abraão espera por um herdeiro.
E o primeiro aspecto a ser destacado é a questão aqui da descendência. A primeira promessa que vemos neste capítulo que o Senhor faz a Abraão, ou Abrão aqui, é a descendência. Veja, Deus garantiu que o seu herdeiro seria um filho gerado da sua própria semente. E é interessante, queridos, porque Abraão fora conduzido para fora da tenda. Deus lhe mostrou as estrelas do céu e afirmou que a sua posteridade seria tão numerosa quanto elas. E eu fico imaginando esta cena. Um homem já avançado de idade, um homem que está cheio de medo, nós já vamos falar um pouquinho disso, por algumas circunstâncias, um homem incerto das coisas que haveriam de acontecer, agora tem uma visão, o Senhor fala para ele seria pai de uma numerosa, de uma grande nação. E há uma comparação, ou seja, conta as estrelas, se é que podes, diz o Senhor, assim será a tua descendência. Olha, é um ato de fé. Às vezes, quem me conhece sabe o quanto eu gosto de ficar olhando as estrelas. Alguém pode dizer que eu vivo no mundo da lua. Não, não vivo no mundo da lua, mas eu olho a lua, eu gosto das estrelas. Né? O Guilherme Hall, que ainda me provoca, dando verme na minha barriga, mandou uma lupa que dá para colocar no celular, tirar uma foto bem longe. E eu falei, Guilherme, eu não posso gastar mais. Mas brincadeira à parte, queridos, eu amo olhar as estrelas. Mas não é o mesmo cenário que Abraão teve quando saiu da sua tenda. Eu fico imaginando Abraão olhando para o céu e olhando um céu preenchido de numerosas estrelas. E eu imagino que aquela noite não tinha nuvem nenhuma. Era uma noite, era um cenário que o Senhor preparou para Abraão, mostrando que Ele é Deus da terra e dos céus e Ele tem um futuro para os seus. Sabe, lá no Salmo 8, também fala daquela cena em Davi saindo e olhando para as estrelas, e ele chega ao ponto de dizer o que é o homem, para que dele se lembre. Nessa cena de Abraão aqui, queridos, ele olhando os céus, Deus faz uma promessa para ele. O nosso texto aqui, ele traz algumas verdades, pelo menos nessa primeira parte, a espera de um herdeiro, de um descendente. Há duas questões, alguns temas que nos chamam a atenção. Em primeiro lugar, o medo de Abraão. Isso fica notório para nós e é importantíssimo destacar isso, queridos, que as palavras de Deus a Abraão estão longe de ser esperadas naquelas circunstâncias. E é interessante porque o Senhor diz para Abraão, não temas, não temas. O Senhor também falou isso para Josué tempos depois. Sempre quando Deus fala não temas, é porque Ele conhece o coração. A Bíblia não deixa declarado que Abraão voltou-se para Deus em oração dizendo, Senhor, eu tenho medo. Mas o Senhor disse para Abraão, eu conheço o teu coração, não temas. Assim como o Senhor também disse para Josué, Josué, eu conheço o teu coração, não temas. Assim como o Senhor também disse para Paulo, quando foi preso, Paulo, não temas, coragem. Assim como o Senhor fala para nós, não temas, eu conheço o seu coração, eu sei os seus temores, eu sei os seus medos. A pergunta é, por que Abraão ou Abrão temeria? Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse texto aqui, é interessantíssimo observar que ele tinha acabado de conquistar uma grande vitória sobre Quedorlaomer, e outros 3 reis que eram reis orientais, os reis do norte. Está lá no capítulo 14, verso 14 e 15. Sabe, devido a isso, sem dúvida nenhuma, Abraão teve muito reconhecimento. Talvez ele tinha recebido considerável reconhecimento, até mesmo a Bíblia narra para nós de um rei pagão, um rei de Sodoma, no verso 17, verso 21 a 24. Ainda aparece a figura de um homem misterioso, né, um sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, onde ali ele dá pão e vinho, elementos tão simbólicos, tão preciosos, porque ele era rei de paz, rei de justiça, estava mostrando ali para Abraão que Deus estava presente. Por que Abraão? Eu estou falando Abraão, entenda bem, Abraão é o mesmo personagem, só usando Abraão aqui por causa do contexto, né? Mas por que Abraão aqui teve medo? Que tipo de temor poderia assaltar o pai da fé? Que tipo de medo? E aqui não cabe triunfalismo, né? Não cabe olhar para as conquistas do passado e dizer, não, bati no peito, eu enfrento, é fichinha.
Não, queridos, o texto mostra que Abraão estava temeroso. Talvez ele temesse futuras represálias militares por parte de Quedorlaomer e seus aliados. Afinal de contas, ele tinha ganho na batalha, mas que vantagem ele teria? Será que ele ganhou a guerra? A palavra de Deus, eu sou o teu escudo, que aparece no texto, pode muito bem ter sido intencionada para aquietar o temor de um possível confronto militar. Sabe, queridos, é possível que ele estivesse com medo de represálias aí. Afinal, e agora? Eu venci, Deus me deu esta vitória, não quis os espólios da guerra, o Senhor já havia falado que estava comigo, estava cuidando, mas o medo toma conta. Sabe, queridos, talvez essa poderia ser uma preocupação que invadia o seu coração. Mas o certo, queridos, que esta talvez não era a maior preocupação no coração de Abraão. Porque a sua vitória parecia tão doce, né? Melhor dizendo, não parecia tão doce à luz da pergunta que Abraão faz. A pergunta que Abraão faz não é, Senhor, será que o Senhor vai me livrar na batalha? Mas o texto, queridos, ele mostra o seguinte, de que me adianta ter sucesso na guerra, ter sucesso em outras coisas, se eu não tenho um sucessor? Olha o jogo de palavras, né? Ter sucesso e não ter um sucessor. De que me adianta ter tudo isso e não ter alguém para compartilhar estas bênçãos? Sabe, queridos, a confirmação está na resposta de Abrão para com Deus. Veja o versículo 23 do capítulo 15, ele diz assim, respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haveria de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Veja, queridos, no Antigo Oriente, no Oriente Próximo, havia uma prática reconhecida para garantir um herdeiro, mesmo que um homem não tivesse filhos. Um casal sem filho, ele adotava um dos servos nascido na sua casa. Esse filho adotado cuidava deles até a sua velhice. Era uma espécie de um cuidador, né? Depois passava de servo da casa para um cuidador de idosos, vamos dizer assim. Aí quando, já depois de velho e partiam, faleciam, ele então herdava todos os bens e as propriedades quando eles morressem, né? Nessa época, queridos, de crise na fé, Abraão achou que isso seria o melhor a esperar. Por isso ele questiona a Deus, dizendo, é um servo na minha casa, o macedônio, né, que ele diz, que vai ser o meu descendente. O Damasceno, macedônio não, o Damasceno. Sabe, queridos, Deus havia lhe prometido muito mais do que ele poderia conseguir para si mesmo. É interessante que o Senhor estava mostrando ali para Abrão que não seria o servo nascido na sua casa o herdeiro prometido. Não, o Senhor estava mostrando para Abrão que os herdeiros dele deviam vir de suas próprias células reprodutivas. O seu filho viria dele mesmo. Mas como pode ser isso? E o tempo todo parece, queridos, que os questionamentos vêm diante da promessa de Deus, não é verdade? Veja que a fim de tranquilizar Abrão, Deus o leva para fora e lhe mostrou as estrelas do céu, como havia afirmado agora há pouco, né? E descreve a Bíblia, mostra, né, que a posteridade dele viria de uma linhagem tão numerosa que não poderia se contar, assim como as estrelas do céu. Veja que o versículo 6 descreve a reação quanto à revelação de Deus ali. O verso 6 mostra, né, que ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. E aí, queridos, nós devemos destacar a fé de Abraão. Então, veja, em primeiro lugar, nós destacamos o temor, o medo de Abraão. Mas esse texto nos mostra também a fé de Abraão.
Mesmo que Abraão já acreditasse em Deus, afinal de contas o Senhor disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E aqui, queridos, não sabemos, né? Há muita discussão em torno disso. Se neste momento Abraão passa a crer de fato isso para a salvação, porque o texto diz, lhe foi imputado para a salvação, ou antes ele já tinha de fato uma fé salvífica. Mesmo que Abraão já acreditasse em Deus, nesse ponto sua fé é realçada e definida com maior clareza. A sua fé está na promessa de Deus de abençoá-lo com um filho e abençoá-lo por meio dele. Foi aqui que Deus escolheu anunciar que sua fé era uma fé salvadora e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabe, meus irmãos, como eu acabei de afirmar, esse versículo 6, onde nós vemos a palavra crer, que é utilizada aqui no texto, também a primeira vez onde Abraão é conhecido ou reconhecido como justo, justificado. Seria fácil concluir que Moisés estivesse dizendo ter sido Abraão aqui nesse momento salvo por Deus. Foi nesse momento que ele creu em Deus e ele foi salvo. Mas o ponto, né, se nós adotarmos isso, dizendo aí a vida dele mudou, lá no capítulo 20 nós vemos esse pai da fé caindo, conforme nós vimos na semana passada na terra de Gerar. Mas o ponto em questão, né, eu quero me valer de alguns outros textos para a gente caminhar rapidamente, não vou me ater tanto nesse ponto. Hebreus, no capítulo 13, no capítulo 11, ele diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu, sem saber onde ia. Nessa passagem, o autor da carta aos Hebreus, ele prefere nos fazer entender que Abraão já acreditava em Deus antes do capítulo 15. Sabe, ele sai de Ur e vai até Canaã, a terra que o Senhor lhe mostraria. A solução não parece fácil. É fácil para nós saber que Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça, e nos é suficiente. Mas se entrarmos nos pormenores, se neste momento ele cria ou não cria em Deus, se neste momento ele estava salvo ou não salvo, isso aí é departamento superior, nós podemos fazer conjecturas, e na verdade esse não é o ponto essencial aqui. O ponto essencial é destacar a fé deste servo do Senhor. Há algumas traduções que até mesmo colocam aqui, né, que Abraão, e então ele passou a crer. Mas é forçosa isso pela tradução do texto. É melhor seguir o que nas nossas versões em português coloca que ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui, queridos, a fé professada por Abraão estava na promessa de um filho, por meio do qual viria a salvação, por meio do qual o Senhor iria abençoá-lo, por meio desta descendência. O que me chama a atenção é que em João capítulo 8, o verso 56, o filho, o descendente, o que vem da linhagem, o principal que abençoaria as nações, Jesus Cristo, ele afirma o seguinte: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Veja que Abraão, ele creu, e este crer é muito mais do que dizer eu creio, eu acredito. Ele se alegrou de saber que o Senhor estava ali, reafirmando a promessa, que se cumpriria no seu ponto maior, no seu ponto alto, máximo, em Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, a fé de Abraão, ainda destacando um pouco sobre a fé de Abraão, ela possui pelo menos aí, que podemos olhar para esse texto, destacando três elementos, três coisas a respeito da fé professada por Abraão. Em primeiro lugar, era uma fé pessoal. Veja só, quando eu afirmo isso, que era uma fé pessoal, eu quero dizer o seguinte, que ele realmente acreditava no Senhor. Abraão não se limitava a crer em coisas sobre Deus. Abraão não se limitava em saber alguns assuntos sobre Deus. Abraão cria nele, cria no Senhor. E eis a diferença entre o que acontece entre muitos crentes, entre muitos cristãos hoje. Uma coisa, queridos, é aqueles que têm a Cristo,
que tem a Cristo como seu Senhor e Salvador. É uma fé pessoal. Outra coisa é crer, é saber alguma coisa a respeito de Jesus. Eu creio que Jesus existiu, mas não há um relacionamento com Ele. Pode alguém afirmar isso. Pode alguém afirmar isso. Mas veja só, meus amados, uma coisa é você afirmar, eu creio, e logo já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. A fé de Abraão era uma fé pessoal, num Deus real. Segundo lugar, era uma fé proporcional. Veja, queridos, embora Abraão cresce na pessoa de Deus, a sua fé tinha como base suas promessas. É interessante aqui porque muitas pessoas creem num Deus definido por elas mesmas. Muitas pessoas creem num Deus que ela faz alguns arranjos. Abraão cria no Deus da revelação, no Deus que a Bíblia apresenta para nós. A aliança feita por Deus com ele, lá no versículo 12, em diante, deu proposições específicas nas quais ele baseava a sua fé e a sua vida prática. Então era uma fé proporcional e uma fé prática. Sabe, meus amados, e com isso eu quero dizer que as convicções de Abraão requeriam ação. Veja que lá no capítulo 12 o Senhor diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Nitidamente, suas obras não deram início à sua fé. Nitidamente não é primeiro passo e depois a fé. Não, primeiro crer em Deus, na sua promessa e caminhar. Sabe, queridos, quando nós olhamos aqui, nós percebemos que a sua fé, ela estava relacionada a uma necessidade muito prática e perceptível, a necessidade de um filho. Por isso ele reafirma isso com Deus. Eu preciso de um filho para ter descendência. É uma fé prática. Meus irmãos, Deus não nos pede para crer em coisas abstratas. Deus, ele nos chama para crer nas coisas normais da vida. Abraão não estava pedindo nada absurdo. Abraão creu em Deus. E ele fala com Deus, eu preciso de um descendente para ter uma descendência. Uma fé pessoal, uma fé proporcional e uma fé prática. Quando Moisés diz, meus irmãos, que a fé professada por Abraão foi-lhe imputada para a justiça, ele não quis dizer que, de alguma forma, ela foi trocada para a justiça. Quando Moisés diz que Abraão teve ali fé e foi-lhe imputado para a justiça, ele não está falando que foi uma barganha, uma moeda de troca. Deixa eu só voltar aqui e deixar esse slide. Não, queridos, a sua fé de Abraão, como a nossa hoje em dia, não era uma coisa invocada pelo poder mental ou pelo poder espiritual, uma fé que nós podemos agendar e Deus vai colocar, implantar ali. A fé, queridos, em si mesma é um dom de Deus. É um presente de Deus do começo ao fim. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Você pode ler lá, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom, é presente de Deus. A fé professada por Abraão estava no filho que viria entre os seus descendentes, aquele filho que tem o nome chamado Jesus Cristo. Era uma fé que olhava para frente, a descendência. É interessante, queridos, que foi por Abraão confiar no único que poderia prover sua justificação que Deus o declarou justo. Era uma fé que olhava para frente. Tecnicamente falando, meus amados, a salvação e a fé é um dom. A justiça, no entanto, vem por meio de um processo legal de imputação. Sabe, Abraão foi declarado legalmente justo porque Deus confiou porque ele confiou em Deus que era justo e foi justificado. A justiça de Cristo imputada a Abraão, devido à fé dada por Deus, o salvou. Vou me adiantar aqui dentre os nossos slides aqui que eu estou passando, Romanos,
nos fala, né? Justificados mediante a fé, lá no capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E esta justificação vem por crer em Jesus Cristo. Sabe, o jeito de Deus salvar os homens não é novo. Nada mudou dos tempos antigos para o Novo Testamento e para nós hoje. Deus sempre salvou os homens pela graça, mediante a fé, por meio da fé. Mas graça no Antigo Testamento, o que nós estamos vendo é a graça de Deus em dar o descendente, em guiar, em mostrar a sua soberania em todos os aspectos. Esta é a única questão que nós devemos sempre lembrar, é a fé. E quem brota esta fé em nós é o Senhor. Não há outra forma. Enquanto Abraão foi salvo pela fé naquele que viria, nós, meus irmãos, somos salvos pela fé naquele que já veio. Enquanto Abraão olhava para frente, naquele que viria, o descendente, o Messias, o Salvador, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o prometido, o da semente santa, nós olhamos para trás e pela fé em Jesus Cristo, nós sabemos que Ele veio e nos salvou. Então, queridos, esta é a única diferença. Deus, então, tranquiliza Abraão quanto ao descendente. Olha, veja o que eu estou fazendo. Mas, em segundo lugar, queridos, Deus tranquiliza Abraão, ou Abrão, sobre a posse da terra que um dia seria sua. Está lá nos versos 7 a 21 que nós vamos ler. Então, nós lemos do verso 1 a 6 e agora do versículo 7 até o verso 21. Sempre quando eu bebo um pouquinho de água, você imagina o seguinte: o pastor agora vai engatar a primeira. O carro parou e vai começar. Garganta seca aqui. Vamos ler lá. Versos 7 a 21. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Antes de continuar, deixa eu te mostrar uma coisa tão belíssima que está acontecendo no nosso texto aqui. Deus dá uma visão para Abraão e é interessante observar que é a primeira vez que aparece aqui na Escritura o uso das visões, Deus dando uma visão ao seu servo, né, mostrando, falando com Abraão. Mas o ponto em questão é: eu sou. Sempre vem acompanhado, pelo menos com 3 vezes aqui em nosso texto, Deus afirmando: eu sou o teu escudo, eu sou o teu Deus, eu tenho uma terra para você, eu estou guiando você, eu sou. Vamos continuar, o verso 8 diz: Perguntou-lhe Abraão, ou Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxutava. Verso 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. De que posteridade é essa que o Senhor está dizendo para Abraão? Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Meus irmãos, após cuidar da maior preocupação de Abraão, ou seja, a de um herdeiro,
Deus prossegue fortalecendo a sua fé quanto à terra que um dia seria sua. Veja que o verso 7 ele diz: disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Deus anunciou a Abrão que, tão certo quanto havia o retirado de Ur, ele daria a terra de Canaã como herança. É interessante porque Deus cuida da maior preocupação do coração de Abrão, mas Deus o fortalece e fortalece quanto à esperança de uma terra que um dia seria sua. Essa é a segunda divisão. A primeira, Deus promete, a primeira promessa, um descendente. A segunda, uma terra. É que poderíamos dizer o seguinte: Deus dá o descendente e dá a herança. Sabe, queridos, o tom que nós encontramos nesse texto, né, no verso 8, por exemplo, perguntou-lhe a Abraão, né, Senhor, como saberei que hei de possuí-la? É muito similar ao que nós temos no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 34, quando Maria, ela fica sabendo que ela seria a mãe do Salvador, do Messias, que nasceria do seu ventre o Messias. E aí ela diz, então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Veja, queridos, que Deus não repreende Abraão por sua pergunta, mas ele confirma a aliança, ele confirma a promessa com um pacto. E aí, a partir dos versículos 9 a 11, o que nós temos aqui é o que acontecia no mundo antigo. No mundo antigo, queridos, os documentos não eram escritos, os documentos não tinham ali um carimbo, né? A autenticação no cartório, os contratos legais e vinculativos aí não eram documentos redigidos ou escritos por advogados, assinados ali pelas partes envolvidas. Ao invés disso, queridos, as duas partes elas chegavam a um acordo mutuamente aceitável que depois era formalizado na forma de um pacto. E como era esse pacto? Eu acho que eu não coloquei aqui para nós. Deixa eu voltar então. Como era esse pacto? O pacto era selado dividindo um animal. É isso mesmo. Um animal era morto, né? Ou animais eram mortos ali, dividido ao meio, era cortado, né? Era feito ali um pacto, né? Era um termo técnico, então, literal para cortar ao meio o pacto, a divisão. O animal era cortado e as partes envolvidas, então, passavam entre duas metades. Uma metade ficava de um lado, metade para outro. Parece que nesse juramento aí, nesse pacto, os homens reconheciam que o destino do animal deveria ser o deles, caso quebrassem o pacto. Que coisa terrível, né? Então, se eles quebrassem o pacto, os termos do acordo ali, era como se rasgasse o homem ao meio. Portanto, queridos, nós vemos que esses versículos, o verso 9 até o verso 11, eles não descrevem o sacrifício, o processo de sacrifício de animais. O que os versos 9 a 11 trazem para nós é um modo, o ato legal de concretizar um acordo vinculativo. Deus estava fazendo um pacto com ele. Dos versos 9 a 11 preparam o terreno para a ratificação e final do pacto. Nós sabemos que o pacto final, o último ato, né, veio de um descendente que foi sacrificado. Ele não foi partido ao meio, mas ele foi entregue numa cruz para morrer em nosso lugar. Algum tempo parece ter se passado entre a preparação dos animais e a ratificação do pacto. Quando você olha o verso 11, isso fica notório para nós. Em virtude dessa demora, parece que Abraão ele cai num transe, ele cai num estado que Deus o leva ali a uma visão. E nessa visão, né, Abraão, nesse estado que ele está, ele cai num transe profundo, e ao pôr do sol, diz o verso 12, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Eu acredito aqui, queridos, que a causa do grande pavor, do grande terror e medo e as cerradas trevas foi mais do que a consciência da presença de Deus ali. Apesar das visões como a de Isaías, a de João em Apocalipse, eles serem tomados pelo medo,
Eu creio, queridos, que ter sido uma reação normal e natural, gerado pela revelação do tratamento que seria dispensado aos filhos de Abraão, a descendência de Abraão, nos 400 anos seguintes, quando o povo de Israel seria levado como escravo do Egito, e ali por 400 anos os seus descendentes iriam tomar posse da terra de Canaã posteriormente, mas passariam pela luta por um tempo de muitas e muitas dificuldades, e por isso o verso 13 e 14 mostra isso para nós. Com todo cuidado, o Egito não é mencionado como sendo a terra onde iria ocorrer a escravidão. E por que isso? Possivelmente, nesta visão, com o Senhor falando com Abraão, era proposital, querido, porque não só Abraão não precisava saber o lugar exato, nos planos de Deus, Deus já tem muito bem arranjado isso, não só precisava saber, como se soubesse, seria prejudicial. Uma inquietação, e o decorrer normal dos atos não se seguiriam tanto na normalidade. Sabe, queridos, para quem leu as palavras de Moisés, no entanto, não foi problema saber quanto ao lugar, ou que lugar era esse. Aliás, eles tinham acabado de sair do Egito. Imagina saber nessa visão. Lembra que Abraão entra no Egito e ele ali mente, falando que a sua esposa era sua irmã, e Deus manda pragas ali sobre o Egito, até que então o Senhor liberta eles, tira eles do Egito. Lá no capítulo 13 nós temos isso. E que coisa mais estranha deve ter sido para aqueles israelitas quando o tempo passa e eles tomam agora ciência acerca de Abraão, este evento, e ao lerem esta profecia, saberem com exatidão, com precisão, até mesmo do seu sofrimento que estava por vir. Sabe, queridos, parece haver duas razões para a espera de 400 anos até a posse de Canaã, conforme registrado nos versos 13 em diante. Primeiro, os filhos de Abraão ainda não tinham condições, ou seja, número suficiente para tomar posse da terra. Segundo, o povo da terra ainda não era iníquo o bastante. Infelizmente, apesar de vermos nas narrativas o crescimento do mal no coração do homem, ainda é pouco, ou seja, o homem ainda desenvolve isso. Veja que no verso 16, o Senhor diz assim: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus é soberano e sabe até que ponto o homem pode ser, o quão mal é. Né? Eis aqui um princípio importante, queridos. O que governa, o Senhor soberano, Ele tem a posse do território de Canaã. Ele é o dono da terra. Levítico 25, verso 23, depois você dá uma lida lá. E eis, queridos, que Ele deixa quem Ele quer viver de acordo com a sua justiça. A terra lhe pertence, tudo pertence a Ele. Veja que quando Israel esqueceu do seu Deus e praticou ali abominações dos cananeus, Deus os lançou para fora da terra. Isso fica notório lá do início. Quando Adão e Eva falharam, Deus os expulsou da sua terra, expulsou ali do Éden. Quando Caim mata o seu irmão, Abel, Deus o expulsou e o faz um errante sobre a terra. E este movimento fica assim. Deuteronômio 29 fala que se você seguir a ordem do Senhor, receberá a bênção. Mas se você não seguir, vem maldição. Isaías capítulo 1 fala: se você der ouvido à voz do Senhor, comerá o melhor dessa terra. Mas se não ouvir a voz do Senhor, será devorado a espada. Sabe, queridos, quando nós olhamos a luz de quem é a terra, atualmente hoje o território de Israel, tantas brigas, sabe, queridos, este princípio é muito importante lembrar. Deus é o Senhor da terra. Ele é o Senhor de todas as coisas. Durante 400 anos ou mais,
depois da época destas revelações que Abraão recebeu, que as coisas ocorreram desta maneira. O desenrolar agiu assim, os cananeus se tornaram cada vez mais perversos e o dia do seu julgamento cada vez mais próximo. A nação de Israel cresceu mais e mais, os descendentes cresceram rapidamente, de forma numerosa, e em maturidade espiritual se prepararam para a posse dessa terra. E queridos, nós caminhamos aí para o fim do nosso estudo. Que lição Moisés queria trazer para os israelitas, para os hebreus, né? Como um auditório principal ali que recebeu o Pentateuco e sabendo da história de Abraão? Em suma, queridos, com essas instruções, os hebreus foram exortados a permanecer crendo nas palavras do Senhor, visto que Deus realmente estava cumprindo neles as promessas feitas a Abraão. A promessa que Deus fizera a Abraão no passado é a promessa que Deus faz aos seus descendentes. E eles deveriam crer que benditas seriam todas as famílias da terra, não apenas num tempo futuro, que aponta para Jesus pela bênção da salvação, mas também a bênção de ser família de Deus ao longo da sua jornada. Sabe, queridos, e para nós hoje, como igreja do Senhor, o que nós podemos extrair disso? Será que se aplica a nós? E aí eu coloquei o texto de Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo passa e isto se aplica à igreja do Senhor, salva em Jesus Cristo, escolhida por meio dele. O fator decisivo para Abraão foi a promessa de Deus, que agora era muito mais específica. Ele teria um filho dele mesmo, por meio de quem as bênçãos seriam derramadas. Seus descendentes seriam numerosos e no tempo certo tomariam posse da terra. No entanto, queridos, eles passam por um período longo de lutas. Nós recebemos essa promessa hoje. Por meio do descendente que veio, Jesus, o nosso Salvador, nós temos paz com Deus, somos aproximados. Nós também almejamos chegar numa terra prometida, a nossa Canaã celestial. Mas, queridos, nós sabemos que até chegar lá, enfrentaremos muitas lutas, não mais como escravos do pecado, mas o medo toma conta do coração. Vivemos numa terra que ainda tem morte, destruição, violência. Ficamos amedrontados o tempo todo. Mas por meio de Jesus Cristo, justificados somos. E hoje temos paz com Deus. Eu quero concluir, queridos, com algumas observações. Em primeiro lugar, a essência da fé professada por Abraão, ou por Abrão, foi sua satisfação com a presença de Deus enquanto esperava na promessa das bênçãos futuras. Ele não ficou com a pior parte. Talvez alguém poderia até mesmo dizer, poxa vida, Abraão nem viu a terra prometida, o texto narra isso para nós, que ele morreu. Lá em Hebreus capítulo 13, capítulo 11, mostra a galeria dos heróis da fé, e é interessante que diz que muitos deles morreram sem mesmo ver a promessa se cumprir. Isso vai contrário ao que a gente ouve nas nossas teologias modernas, quando as pessoas dizem que você não vai morrer enquanto não ver a promessa se cumprir. Na verdade, queridos, Deus fez na vida dos seus servos que a promessa se cumpriria, e muitos deles não alcançaram, mas a promessa se cumpriu na sua descendência. A essência da fé de Abraão, queridos, não está, meus amados, naquilo que eles possuíam como a terra ou bens, mas sim na presença real do Senhor. Hoje em dia, nossa teologia tem sido muito distorcida. A danosa teologia da prosperidade tem levado um malefício muito grande, onde as pessoas estão se distanciando de Deus, onde as pessoas querem mais ter do que ser em Cristo. Nós somos convidados a aceitar a Cristo e a aceitar pela fé, porque Ele nos impulsiona, tudo vem dele. Aceitar a Cristo como Salvador, por causa de tudo que Ele pode e poderá fazer por nós.
Ele é o nosso Salvador e em Cristo nós encontramos a nossa identidade. Nós o aceitamos pelas suas dádivas, não pela sua presença. Essa é a teologia de hoje. Sabe, queridos, a teologia danosa de hoje nos convida a simplesmente olhar aquilo que eu tenho falado há algum tempo, a Jesus como o gênio da lâmpada, o resolvedor dos problemas. As pessoas vão para as igrejas para simplesmente buscarem o que ele pode ajudar. Uma conta bancária gorda, um carro do ano, um problema disso, um problema de saúde, o que é isso, o que é aquilo. As multidões no passado seguiam Jesus porque ele multiplicava pães e peixes. Nós vamos falar isso domingo agora. Mas, meus queridos, a proximidade de Deus, eu acho que eu não coloquei aqui, coloquei. Não, eu só repeti aqui. A proximidade de Deus é o bem maior. É o bem maior. E isso foi suficiente para Abraão. Vou voltar só um pouquinho para você lembrar disto. Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. Eu sou a tua proteção. Eu sou a tua paz. Eu sou o teu galardão. Sabe, queridos, quando nós olhamos para tudo isso ao nosso redor, quando nós olhamos para as situações que se agigantam ao nosso lado, deixa eu só desligar um negócio aqui que apareceu na minha... Aqui, pronto. Quando nós olhamos, queridos, para tudo ao nosso redor, nós não podemos nos esquecer, queridos, que a intimidade com Deus, embora o sofrimento, embora o medo, embora a luta, a proximidade com Deus nos fortalece na nossa jornada e nos faz chegar seguros. A prosperidade em si, ela é danosa quando ela descentraliza Deus. Eu creio num Deus que nos faz próspero. Eu creio num Deus que nos abençoa. Mas este não é o fim. Sabe, queridos, a prosperidade ela é ruim se nos leva para longe do bem de conhecer a Deus. A prosperidade é ruim quando ela adocica e entorpece a mente e tira de nós o pecado, o arrependimento, a necessidade do arrependimento e a necessidade única de ter um único Salvador, Jesus Cristo. Eu creio, queridos, que esta é a chave do capítulo 15 de Gênesis. A fé professada por Abraão é fortalecida pela revelação específica a respeito de seu filho e da terra que será herdada pela sua posteridade. É olhar para Jesus, não tem como não olhar para Jesus, vai muito além da sua prosperidade no aqui e agora. E eu quero te convidar a pensar nisso, como uma aplicação, pelo menos 4 coisas rápidas para você pensar nesta noite. Em primeiro lugar, analise qual é a base da sua esperança. Qual é a base da sua esperança? Indague se você já se decepcionou plenamente consigo e a sua desobediência e se você depende inteiramente de Cristo. Eu ouvi uma expressão de um ex-presidente essa semana, e não entro no mérito da política em si, mas da frase, quando disse que a solução para o que nós estamos vendo, ao que fora elogiado como foi muito bom a natureza ter colocado o coronavírus, a solução vem do Estado. Eu escrevi um pequeno texto na minha página pessoal dizendo que a solução não vem do Estado e nem do governante. A solução vem de Deus, a esperança vem de Deus. A cura vem das mãos do Senhor. E se Ele quiser, nós seremos curados do coronavírus. Se Ele não quiser, nós não seremos curados. Ouvi hoje um vídeo, estava estudando e aí não sei o que aconteceu, acho que foi uma propaganda que passou e isso me chamou a atenção, alguém dizer da bênção da ciência, porque tudo vai vir das mãos da ciência, a ciência é uma bênção. E de fato, a ciência tem as suas contribuições, é uma bênção para a nossa vida, mas acima da ciência, há a mão operosa e soberana do Senhor. A nossa esperança não está na ciência, na vacina, no remédio. A nossa esperança está no Senhor. Mas em segundo lugar, confie na justiça de Cristo em seu lugar.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados, não autojustificação, mas sim sendo declarados justos em Cristo Jesus. Não pelas minhas boas obras ou obras que faço, mas as obras de Cristo que Ele fez em meu lugar. Eu estou justificado em Cristo. Eu vou chegar na Canaã celestial, porque o descendente que veio no tempo previsto, ele morreu em meu lugar e me deu salvação. Eu tenho paz com Deus. Em terceiro lugar, creia na fidelidade de Deus. Se esforce para cumprir os preceitos da aliança. Aprenda a crer na graça de Deus, mas não se esqueça da fidelidade do Senhor quando alguns desses falharem de cumprir os preceitos da aliança, de crer na graça de Deus. Em algum momento você vai cair, mas levante-se crendo. O Senhor há de te levantar. É Deus que nos conduz em segurança na nossa jornada. Em último lugar, lembre-se de que a segurança está em Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, caso sua fé hoje pareça fraca, caso você tenha chegado aqui hoje sem força para caminhar, com vontade de desistir de tudo, porque o medo se agiganta, o pânico tem tomado conta do seu coração, porque você olha ao redor e não vê esperança, porque os momentos são difíceis, porque as estruturas estão caindo, porque a base não é mais sólida. Lembre-se que Deus já enviou, já evidenciou este amor e enviou o seu Filho Jesus. E esta é a prova do seu amor para conosco, por mim e por você. Jesus morreu por nós para satisfazer plenamente a justiça de Deus e nos livrar da ira vindoura. Fortaleça sua confiança no Senhor, olhando para a evidência da graça expressa na cruz do Calvário. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida. E Jesus deu a sua vida por nós. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Abraão creu, e isto lhe foi imputado para a justiça. E você crê que Jesus morreu em seu lugar? E como peregrino aqui, um dia você vai partir. E quando partir, ou se não partir e Jesus voltar hoje, há uma Canaã, uma terra prometida te esperando. O descendente veio. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele afirmou: ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Ele afirmou, bradou na cruz: está consumado. E ele nos deu a vitória. Mas como peregrinos, almejamos ainda uma promessa que há de se cumprir. Quando ele voltar, nós viveremos eternamente na terra que o Senhor nos prometeu. E o pacto estabelecido, não somos nós que garantimos a segurança da chegada disso. Foi o Senhor que morreu numa cruz e derramou o seu sangue, nos dando segurança. E o Espírito Santo que habita em nós é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus aplique mais e mais essas verdades em seu coração. Se puder, compartilhe esse vídeo, essa live, para que outras pessoas recebam a mensagem bíblica. Você que chegou depois, eu já tinha falado isso no começo, agora falo no fim. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite, por esta narrativa histórica, falando da fé, do nosso Pai da fé, de tudo que o Senhor fizera no passado e tem feito, e como isso tem tudo a ver conosco. Fortalece a fé dos meus amados irmãos, que o medo seja lançado fora, que a insegurança, que o medo que muitas vezes nos leva a tomar decisões que desagradam a Ti, como Abraão tomou decisões erradas, mesmo sendo chamado de um pai da fé, que a semelhança dele todos nós estamos sujeitos a isso, que possamos confiar que o mesmo Deus que fez a promessa a Abraão no passado é o Deus que nos conduz e nos promete um lar celestial. O Messias veio, nos salvou
E em breve estaremos contigo, Senhor, por toda a eternidade. Nós oramos agradecidos, Senhor, pedindo que o Senhor nos dê uma noite de paz e tranquilidade. Podemos estar com medo, sim, mas o Senhor é que nos coloca de pé e nos mostra que o Senhor é o nosso escudo, é a nossa proteção, é a nossa torre forte que nos dá a força. Oramos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados, que Deus abençoe sua vida. Se quiser colocar aí nos comentários alguma contribuição ou alguma pergunta, você pode fazê-lo colocando aqui para nós. Deus te abençoe, Deus fortaleça os amados irmãos com a gloriosa paz que somente Ele pode nos proporcionar. Tenham uma excelente noite de descanso. Que Deus abençoe vocês.